de eu nascer, houve uma grande recessão neste país. Bancos faliram, o governo entrou em colapso, a economia foi arrasada, o desemprego e a imigração dispararam. As pessoas foram pegas de surpresa pelo que aconteceu, e os governantes daquela época levaram a culpa. Eles deveriam saber que isso aconteceria, eles deveriam ter previsto. Foi a insensatez deles, suas decisões erradas, que levou o país ao colapso. Eles eram pessoas más, destruíram famílias e lares e tinham de sofrer por isso. Eles eram os moralmente imperfeitos que causaram a nossa ruína. Oi pessoal, eu sou a Tamires do Historiar e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre Imperfeitos, da autora Cecília Ahern. Imperfeitos foi publicado em 2016 pela editora Novo Conceito e conta a história da Celestine, que é uma menina, uma jovem, está na escola, não tem 18 anos ainda, que leva uma vida super boa, ela é muito inteligente, ela é perfeita, ela é a filha perfeita, é a namorada perfeita, é a aluna perfeita. Ela vive num país, né, como vocês puderam ver pelo trecho que eu li, que sofreu um colapso. E aí depois desse colapso, os novos governantes, eles vieram com essa ideia de criar um novo sistema, uma espécie de sistema, né, que separa as pessoas imperfeitas e imperfeitas. Então, imagina que todo mundo é perfeito, e aí quando alguém comete algum erro, e esse erro é um erro, assim, grotesco às vezes, né, um erro que, nossa, às vezes é uma coisa, assim, que realmente não sabe, não... Mas enfim, né, isso não vem ao caso. O erro do tipo, o fulano tal traiu uma pessoa, não dizendo que traição é certa, né, porque, meu Deus, totalmente errado, mas quando a pessoa fez isso, né, quando ela faz isso, ela é julgada e ela é marcada no corpo com uma marca, com um símbolo, que eu acho que dá pra ver, ó, esse aqui, ó, que é o símbolo dos imperfeitos. Mas assim, gente, imaginem coisas do tipo, o filho tá doente e aí tu leva ele pra viajar e aí as autoridades não veem isso com bons olhos, tu é taxada de imperfeita e tu leva esse símbolo no corpo e ninguém mais te trata bem, tu se torna assim Meu Deus, eu não sei nem como explicar, eu fiquei apavorada com esse sistema exposto aqui, mas todo mundo que de alguma forma é descoberto fazendo alguma coisa errada, de acordo com o que a sociedade diz que é errado, leva essa marca no corpo e essa marca tem que ficar exposta. Então quando ele sai na rua todo mundo vê, todo mundo discrimina, todo mundo tem preconceito. Os imperfeitos são como o lixo da sociedade, assim, a coisa ruim, é um mau cheiro, assim, a pior coisa que tem são os imperfeitos. E detalhe, eles cometeram erros que, teoricamente, seres humanos cometem, né? Mas nesse país, né? Nessa história, nesse universo aqui, isso não é bem aceito. Então, mais ou menos, o livro gira em torno, assim, dessa questão. Esse é o sistema. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Mas, enfim, a Celestine, né? Como eu falei, que é a filha perfeita, a menina perfeita, ela vive nesse país. E no início do livro ela é muito preconceituosa, eu até anotei aqui no meu caderninho, ela trata super mal as pessoas imperfeitas, né, ela não gosta nem de chegar perto, não gosta nem de estar no mesmo ambiente, só que aí acontece uma coisa inédita, ela tá no ônibus com o namorado dela e a irmã dela, e ela entra um senhor idoso, e esse senhor idoso, ele é um imperfeito, e os ônibus tem lugares reservados para imperfeitos. Só que entrou uma senhora que estava machucada, com muleta e tal, e aí depois entrou outra pessoa que era amiga dessa que estava machucada e sentou no banco dos imperfeitos. Porque o banco dos imperfeitos é mais espaçoso e tal, só tem 2, né, em cada ônibus. E aí ela sentou para conversar com a outra que estava machucada. Entrou o senhor imperfeito no ônibus, ele não tem permissão para sentar em nenhum outro banco. Ele tem que sentar no banco dele. Só que tinham 2 pessoas ali. E ele não pode pedir com licença, porque ele é imperfeito. Ele é a parte baixa da sociedade. E aí ele entra no ônibus, ele fica em pé e ele começa a passar mal, ele começa a tossir muito. A Celestine, que até então muito preconceituosa, ela começa a sentir uma coisa estranha dentro dela. Ela começa a ficar... Eu não sei explicar, ela sente uma coisa diferente, do tipo, meu Deus, esse cara tá passando mal e ninguém tá fazendo nada. E ajudar um imperfeito, gente, não pode. Ajudar um imperfeito é um erro grotesco, é a mesma coisa que você pedir pra ser imperfeito também. E aí a Celestine, ela levanta e ela
pede para as mulheres saírem dali, e aí começa toda aquela confusão. O namorado não entende, a irmã não entende por que ela tá fazendo aquilo, e aí do nada tinha alguém ali no meio, um delator que tava observando aquela situação, provavelmente fez alguma ligação, e aí chegou a galera e levou a Celestine porque ela ajudou o imperfeito, isso não pode acontecer. E é a partir dessa situação que o livro se desenrola. A Celestine, que até então era uma pessoa considerada perfeita, ajudou o imperfeito, isso não pode de jeito nenhum. Ela passa por um julgamento, enfim, tem todo um processo. Eu não vou contar pra vocês o que acontece depois disso, né? Mas, gente, o livro é incrível, sério. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu comecei a ler, assim, no início, né? Enfim, não fiquei muito, não sei, porque eu não sou muito chegada, né? Vou ser bem sincera, em distopia, não... Mas, enfim, peguei ali, comecei... Gente, é sério, é impossível largar. Eu li o livro em 2 dias, tá? Eu tô de férias, eu consigo ficar em casa. E eu fiquei, assim... Gente, viciada. Eu saí à noite pra comprar um negócio pra comer, eu saí com a lanterna do celular, assim, olhando e lendo no caminho. Eu tive que parar porque eu fico tonta quando eu olho pra baixo quando eu tô no carro. Mas, gente, assim, ó, o livro, no geral, incrível. O livro é narrado em primeira pessoa pela Celestine, então eu acho que... Então a gente consegue ter uma noção bem boa de como ela se sente, né? Talvez eu falando pra vocês não tenha sido muito claro, mas no início ela é muito preconceituosa e aí coisas vão acontecendo dentro dela. Sabe quando uma pessoa super preconceituosa, ela começa a entender que ela tá errada, que ela tá sendo muito trouxa? Então a Celestine, né, começa a passar por esse processo. E aí a personalidade dela, a gente consegue ter a gente consegue perceber como ela evolui, porque no início ela é uma coisa e depois ela se torna outra coisa. Enfim, acontecem muitas coisas na vida dela depois que ela ajuda o velho, né? Mas enfim, gente, eu gostei muito da protagonista. No início eu pensei que eu ia detestar ela, eu pensei que era aquele tipo de livro, que até então só teve um livro que eu li, que eu detestei o protagonista, mas amei o livro. Eu pensei, meu Deus, será que isso vai acontecer? Mas não, no início ela é bem arrogante, bem, sabe? Mas aí depois ela percebe que ela tá errada, ela começa a enxergar as coisas com outro olhar, e aí eu comecei a gostar muito dela mesmo, gostei muito da história. Gostei também de todos os outros personagens, eu achei que todos eles foram muito importantes pra história, principalmente uma jornalista que aparece ali, e no início parece que a gente vai detestar ela, mas depois, assim como a Celestine, depois acontece algumas coisas assim que ela se torna próxima da gente e a gente quer ajudar. Gente, é incrível. Eu destaquei o livro como eletrizante, como organizado, porque ele é super organizado, a gente consegue entender tudo desde o início. Não tem aquela questão do tipo, no começo eu li, não entendi nada, aí depois de 20 páginas eu comecei a entender. Não, ele é super organizado, ele traz as informações necessárias no momento certo. Ele é super empolgante também, porque, gente do céu, tu abre essa coisa e tu começa a ler e assim, ó, não quer parar mais. E botei que, olha só, ele foca muito, isso é super importante, em questões de direitos humanos. Como isso é importante, como isso é relevante de ser discutido. O livro todo, assim, ele gira em torno dessa questão dos direitos humanos, né? Que, teoricamente, os imperfeitos, eles não têm. E se eles têm, isso é uma farsa, isso é um disfarce, né? Enfim, gente, eu lembrei muito da sociedade hoje, atualmente. Muito mesmo. E principalmente esse sistema que existe aí nesse país, me lembrou muito de como as coisas estão acontecendo nos últimos dias. Incrível, é sensacional. Indico esse livro para quem busca uma história com bastante empolgação, né? Uma história que as coisas acontecem assim e tu fica, o que vai acontecer? Ele é super assim, ele não é paradão, ele é bem... Nossa, ele é muito movimentado. Ai, cachorrinho. Mas ele também é bem sentimental, tem várias reflexões. Ele é classificado também como um drama, tá, gente? E, além disso tudo, tem uma pitadinha de amor aqui, que... Ai, eu amei. Gente do céu, eu tava só esperando, assim, para as coisas acontecerem. Quem já leu vai entender. E quem não leu, gente, eu acho que vocês vão sentir o mesmo, assim. Tem um romancezinho ali
que é aquele romance que a gente quer muito que aconteça e vai. Gente, sério, muito bom. Só tem um problema que me deixou muito desesperada, de verdade. Eu terminei de ler e ele não tem final. Gente, sério, tem um segundo livro, tá? Só que eu não sei ler em inglês e o segundo livro não teve tradução, tá? Mas assim, vale muito a pena ler. Vai que daqui a pouco sai a tradução, né? Ai, Jesus. Não pesquisei nada, não sei nada sobre isso. A única coisa que eu sei mesmo é que ele tem uma continuação, só que não tem tradução, né, pro português. Então, acho que o único ponto negativo é esse. De resto, meu Deus, nada. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do livro. Vale muito, muito a pena mesmo. Já destaquei todos os pontos positivos dele. Olha, gente, de verdade, tá? Vale muito a pena ler esse livro. Ele é muito eletrizante, muito empolgante. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que eu consiga me fazer entender. Eu fiquei um pouco... Eu tô com um pouco de medo que vocês não tenham entendido no início, porque eu falei muita coisa e não sei se eu fui clara, mas é que eu tô muito empolgada. Eu acabei de ler esse livro e eu tô muito, muito empolgada, mas eu espero mesmo que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Dá um like, ajuda muito, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.